Quando falamos de funções em PHP e de parâmetros, temos que falar sobre parâmetros opcionais. Nós podemos criar funções com parâmetros que já têm valores pré-definidos. A chamada destas funções não obriga a definir argumentos para esses parâmetros, isto é, todos os parâmetros que são pré-definidos não temos que fornecer um determinado valor para eles, mas podemos fazê-lo. Bom, vamos explicar isto de uma forma mais concreta com este exemplo desta função. Nós temos a função multiplicar que tem dois parâmetros, A e B. Mas temos aqui no caso do B uma atribuição do valor 2. Então significa que este parâmetro passa a ser opcional. O que é que isto quer dizer? Quando eu chamar a minha função, eu posso ou não passar o valor do B. Bom, vejamos aqui qual é o comportamento desta função específica. O valor do A será sempre o valor passado por argumento. Ele tem que ser passado porque é obrigatório. Como não tem ali um valor atribuído, nós temos que dar sempre o valor do A. Então reparem, nós temos aqui multiplicar 10, este 10 passa a ser o valor do A. O que é que acontece no caso do B? Bom, o valor do B poderá ser uma de duas circunstâncias. Pode ser o valor do argumento que for passado para a chamada, isto é, se eu colocar aqui 1,20, então o valor do B passa a ser 20, mas se eu não colocar nada, ele vai assumir o seu valor por defeito, isto é, B passa a ser igual a 2, então o valor 2 se não for passado o argumento. Eu aqui tenho a apresentação da multiplicação, porque temos ali a função multiplicar, A vezes B. Bom, se eu tiver aqui esta implementação ou esta chamada à minha função, o que é que vai acontecer? O A é igual a 10 e o B é igual a 2, que é o seu valor atribuído por defeito. Tenho depois aqui um eco de break, já iremos ver a apresentação dos resultados desta função no nosso código. E depois temos aqui novamente a chamada da mesma função, mas desta feita passamos dois argumentos, isto é, dois valores para aqueles parâmetros. Temos o 10 que vai ser para o A, temos o 20 que vai ser para o B. Então, neste caso, o A passa a ser 10 e o B passa a ser 20, ignorando o valor que lhe foi previamente atribuído. E depois eu tenho aqui um eco com uma quebra de linha. Bom, vamos verificar o que é que aqui vamos ter como resultado. E não liguem por enquanto, porque eu já vou explicar a seguir, é esta informação que aqui está. Liguem apenas aqui ao 20 e ao 200. Porquê? Eles resultam destas duas multiplicações. O 10 vezes 2, porque eu não passei o valor do B, e o 10 vezes 20. Daí termos então o 20 e termos o 200. Bom, o que é que aconteceu no resto do nosso código? Porquê é que aparece esta mensagem que aqui está e porquê é que aparece depois estes dois valores? Bom, vamos olhar um bocadinho mais abaixo e vamos olhar apenas para este espaço. Os parâmetros opcionais, e isto é muito importante, têm que ser definidos após os parâmetros não opcionais. Bom, o que eu tenho aqui é exatamente o processo inverso, isto é, eu defini aqui A igual a 2 e depois defini um B. Bom, esta prática não deve ser efetuada, isto é, eu deverei sempre colocar os parâmetros, como tenho aqui em cima, todos os parâmetros que são opcionais vêm no fim da definição dos parâmetros. Todos os que não são opcionais devem ser colocados aqui. Imaginem que nós tínhamos o A, tínhamos aqui o C, tínhamos aqui o D. E só depois é que nós iríamos passar a ter o B, sendo ele um parâmetro opcional. E todos os outros parâmetros seguintes teriam que ser sempre opcionais. Esta é a boa prática. Significa que eu então devo deixar sempre para a parte mais à direita desta assinatura dos parâmetros toda a definição de parâmetros que são opcionais. Os primeiros deverão ser sempre aqueles que são obrigatórios, vamos lhes designar assim. Bom, vamos voltar aqui atrás e vamos olhar aqui então para este bloco de código. Diria eu então que os parâmetros opcionais têm que estar definidos após os parâmetros não opcionais. E o que eu coloquei aqui foi exatamente o contrário. Coloquei A igual a 2, parâmetro opcional, e depois coloquei o B, que é um parâmetro obrigatório. E se eu fizer um eco A e B, o que vai acontecer é que os valores vão ser apresentados, o 2 e o 10. Neste caso foi aqui dividir 2 e 10 e nós temos ali aqueles valores. Reparem que eu não posso fazer simplesmente isto. Porquê? Porque se eu fizer isto, nós vamos ter aqui um erro. E porquê que temos um erro? Porque este valor 10 estava a ser atribuído aqui ao A, mas o valor do B é obrigatório e, portanto, eu tenho um problema. Obviamente que se eu alterar aqui a ordem destes parâmetros, esta função dividir já irá funcionar. Bom, é importante perceber que no PHP 7 era possível fazer isto sem qualquer espécie de aviso. Mas no PHP 8 irá sempre aparecer um aviso. Isto é, se eu colocar aqui novamente estes valores desta forma, definindo o valor do A
e definindo o valor do B, até podendo alterar aqui para 20, reparem que os dados vão ser apresentados, mas esta informação que aqui está resulta do facto de eu ter colocado o parâmetro A à frente do B. Então reparem, se eu agora trocar aqui o A e colocá-lo a seguir ao B, o que é que vai acontecer? Neste caso, eu vou deixar de ter aquele erro e vou ter a apresentação dos argumentos de forma correta.